Paz do Senhor, amadas. Vou fazer uma lembrancinha para nossa aula que vai falar de Cantares 5:1 e também o mesmo texto, né? Que nós temos também lá em Lucas, que fala da grande ceia. E nós vamos falar então do estar preparado para o arrebatamento, para que ainda há tempo, né, de aceitar o convite. E lá em Cantares 5, o Senhor diz no verso 1, né, no finalzinho, diz: comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Então está falando já do momento após o arrebatamento, que nós já estaremos na eternidade, né, para ceiar, jantar com o Senhor. E quem é que vai poder estar na eternidade? Aqueles que são amigos de Deus, né? E amigos de Deus, como diz lá na palavra, em João, diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Deus reservou um banquete para os amigos dele, para os servos dele, né? Aqueles que serão arrebatados. Glória a Deus, né? E Jesus contou uma parábola também lá em Lucas, né, 14, 15 e 24, que fala para também: venham, pois já está tudo preparado. Então o Senhor já havia preparado toda a ceia, mas o que aconteceu? Os convidados da ceia rejeitaram o convite. Aí ele mandou o servo dele sair para convidar todos que ele encontrasse no caminho. E aos arredores, né? Então o convite está aberto para todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador. Ainda há tempo de ser salvo, de participar dessa grande ceia, que fala do banquete com o Senhor que nós teremos na eternidade. Então os convidados começaram a dar desculpa quando o servo saiu para convidar para aquele banquete, né? O dono da casa já tinha preparado tudo, já tinha, né, feito todo o jantar. Como que ele perderia aquela comida? Como ele perderia aquele alimento? Então ele mandou sair convidando a todos. O primeiro convidado falou, a desculpa que ele deu foi que ele comprou um campo e precisava vê-lo. Então comprar um campo, o campo se refere ao mundo. Então ele trocou a obra, ele comprou o que ele tinha de graça. Ele foi e comprou o mundo. E não só comprou, como ele foi ver o campo. Então fala do mundo, né? Ele foi ver o mundo. O que está acontecendo lá fora da igreja? O que está acontecendo fora da presença do Senhor? Então, o segundo falou que foi comprar, que ele comprou 5 juntas de bois e foi experimentá-lo. Então o boi fala da carne, né? Dos prazeres da carne. E não só comprou, como ele foi experimentar o mundo. Ele foi experimentar, né, os prazeres da carne. Então, quando a gente rejeita o Senhor, vai ver o campo, vai ver o mundo e quer experimentar, a gente acaba perdendo a salvação. Porque o último convidado falou: casei e eu não posso ir. Ou seja, ele casou com o mundo, casou com a carne. Então, o pecado maior que nós temos é sair da presença do Senhor, né? É negar o convite do Senhor, porque ele morreu na cruz para nos salvar e para salvar a todos. Então, o difícil primeiro é olhar o mundo, né? O perigo primeiro é olhar o mundo, depois experimentar e por fim casar com o mundo. E aí sim perdeu a salvação, não vai poder participar da grande festa na eternidade do arrebatamento da igreja. Então eu pensei em fazer esse castelo que é a morada, né? Tipificando, né? A eternidade, aqueles que vão morar com o Senhor, que Jesus está lá, bem-vindos, né? Deus Pai fez o convite, Jesus está nos aguardando. E fiz o livrinho para a gente colocar aqui atrás, com referência aos assuntos da aula. Tem o texto de Cantares, né? Comer, amigos, beber abundantemente. Depois tem o do Lucas falando da grande ceia. E tem algumas figuras também para que os pais possam rever em casa o assunto da aula com as crianças, para que eles tenham algo lúdico para puxar o assunto para falar com os filhos. Esse material você encontra o molde, o modo de adquirir lá no Instagram, oficina.ebd. Então vamos fazer vamos lá. Então cortei os moldes, como eu disse, já estão lá. Cortei o molde do muro, vazei, já deixei vazado para marcar onde vai ficar a porta. Eu risquei, como eu risquei neste daqui, ó. Risquei tudo, deixei a lápis para que vocês possam ver. Fiz todos os riscos para depois eu vazar, onde eu tenho que vazar e cortar as portas, a janelinha, enfim. Então, você pega o molde e risca.
Aqui eu risquei no lado contrário, para que depois a gente possa fazer a frente. Então, esse lado não vai aparecer. Aqui nós vamos cortar. Esses murinhos é fácil de cortar. Você vem cortando todos eles assim. Depois daqui, você vai cortar só onde tem os traços. Cuidado para não cortar tudo, né? Então, onde tem traço, onde eu risquei, eu vou cortar esse lápis. Corta aqui. Corta aqui. E pronto, olha. O muro está pronto. É fácil. A porta, nós temos que ter cuidado também ao vazar a porta. Porque se você cortá-la toda, assim, não vai ter como você fechar a porta depois. Então, você vai cortar somente a parte superior. Vai passar o estilete aqui na parte superior. Não cortar as laterais para que ela possa abrir e fechar. E vamos cortar, então, o meio, para que ela abra e feche. E feche, tá? A janela vai ser da mesma coisa. Você vai cortar somente a parte superior. Passar aqui o estilete na parte superior e cortar o meio. Deixar as laterais fechadas. Aí, depois que você fez isso, olha como que vai ficar, olha. A porta não vai sair. Então, vai ter como abrir e fechar, e as janelinhas também. Para fazer esse tijolinho, eu normalmente uso lápis de cor da escola das crianças mesmo. Você vai fazendo os traços, eu fui seguindo essas colunas aqui, olha. Aqui. E depois a gente vai fazendo os riscos, um sim e um não. Segue do lado ali, olha, um sim. Aqui não tem, aqui a gente faz. A gente coloca no meio, outro aqui, outro aqui. E assim você vai riscando ele todo, é muito simples de fazer, tá? Aí depois eu passei um sombreamento, que pode ser a tinta PVA mesmo, branca, ou outra tinta que você tiver. Você vai molhar o pincel bem pouquinho e fazer o sombreamento antes de passar o outro lápis para marcar mais. Depois que eu fiz o sombreamento, aí eu venho com esse lápis aqui que eu tenho, que é lápis de cor mesmo, só que ele é macio, é o Tris Mega Soft. É muito bom pra gente fazer esses detalhes. Aí você vai passar o lápis em cima daquele lápis, daquele que você já fez. Olha como que ele marca bem, olha. Aí depois que você já fez esse sombreamento, ele ainda pega mais ainda, fica bem marcadinho. Olha como que fica. Fica certinho. Aí, depois que você fez essa parte, você tem que colar isso aqui em cima de um EVA branco. Para que possa aparecer ali dentro, olha, a porta, a luz da janela. Tá bom? Então, é necessário colar sobre um EVA branco. Vamos colar. Passa todas as bordas. Cuidado para não passar na porta ali no meio, né? Porque senão ela vai fechar. Passa só nas laterais. Depois, se precisar colar mais alguma coisa, você cola. E cola em cima de um EVA branco. Porque aqui a porta vai abrir. Olha. A janelinha também vai abrir. Vai aparecer que tem luz ali dentro. Depois que você fez isso daqui, então nós vamos agora cortar no contorno. Vamos cortar certinho no contorno, porque o sombreamento ainda vem depois. Já deveria ter deixado cortado para adiantar, mas é bom. Deixei mesmo para que as irmãs olhem como que eu faço. Corta aqui o murinho. Então, eu passo reto ali em cima. Depois eu venho e tiro aqui com o estilete, que eu acho mais fácil. Corto aqui. Venho aqui reto. E tiro todo esse contorno. E agora eu vou fazer esses murinhos aqui também de cima, essas entradas. Eu prefiro cortar tudo assim primeiro reto,
E depois eu tiro aqueles dali de baixo com estilete, mas isso é preferência, tá? Cada uma tem um jeito. Se preferir tirar tudo com a tesoura, é só tirar com uma tesoura de precisão. Eu acho que o estilete é mais rápido. Agora eu venho com estilete, tiro esses quadradinhos. Ainda tá com cola, daqui a pouco a gente vê. Vou tirar esse aqui com a tesoura. Fica mais fácil você olhar atrás onde você já cortou. Olha aqui, ó, onde tá cortado, ó. Tá vendo? Que nem sempre o estilete consegue cortar também, né? Aí a gente vai fazendo e vai aprendendo. O importante é fazer. Pronto, ficou todo cortadinho, todo bonitinho. Falta aqui ainda. Esse pedacinho aqui. Vamos cortar também. Vamos ver se saiu tudo. O importante é você fazer a lembrancinha, porque as crianças amam e os pais já ficam até esperando. Ah, tem material para rever a aula com meu filho em casa. Então, é muito importante a gente fazer. Tá, depois que você fez esse daqui, agora nós vamos colar as torres. As torres é o mesmo processo. Você vai vazar as torres, vai cortar e vai colar o teto. Eu fiz tudo com sombreamento, porque eu acho que fica mais bonitinho. Para sombrear, eu usei esse giz pastel do Pentel, lá na apostila das lembrancinhas da aula, eu coloco o nome deles. Coloco o giz Pentel, não coloco a cor, porque a cor vai ser sempre um tom mais forte do que o EVA que você está usando. Para que fique esse efeito aqui, e aqui no centro eu passei o sombreamento branco, com a tinta de PVA branco. Você molha o pincel e passa, espalha, né? Então, vamos lá. Vamos colocar a torre. Vamos colocar a torre central. Vou passar só aqui, porque depois nós vamos colar ainda em cima de outro EVA. Pra ficar bem bonitinha. Esse aqui. E as torres laterais. As torres de vigília. Aqui. E aqui. Olha que fofo que vai ficando. Depois daqui, o mesmo processo. Nós vamos, então, colar em cima de um outro EVA branco, para que fique, então, o fundo ali das janelinhas. É bom que a lembrancinha também vai ficando mais reforçada, mais firme. Então, vamos agora passar aqui em tudo. Vamos passar em todos os contornos e colar sobre outro pedaço de EVA branco, para que fique o branco ali no fundo da janela, né? Por isso que eu não usei outra cor, para que fique luz. Vamos colar aqui assim. Aí já ficou o fundo da janela branco, tá vendo? Olha. Aqui do lado eu passei a tesoura de escalope, mas não é necessário. Quem não tem, use a branca, né? Porque você não tem uma tesoura escalope que você não vai fazer a lembrancinha, não é verdade? Passei só para dar um detalhe mais fofo. Mas de qualquer forma fica fofo. O importante é o conteúdo profético da aula. E ficar também a lembrancinha mais bonitinha, para que as crianças tenham também interesse, né, de ver a aula. Vamos cortar o resto reto, deixar só embaixo e ali na lateral. Com ondas. A outra eu passei com onda aqui do lado também, só que dá um pouco mais de trabalho. Mas fica lindo. Vou cortar aqui, depois eu volto ali.
Eu deixei para fazer para que as irmãs vejam o processo como que é. Então, todo o projeto, ele dá um trabalhinho para fazer, mas ele é gratificante. Principalmente quando você entrega a lembrancinha para a criança e ela corre para a mamãe, olha mamãe, a aula de hoje. Né? Como eu digo, os pais devem ter um material assim lúdico para ajudar os pais a rever a matéria em casa, né? Porque as crianças olham televisão, olham as coisas do mundo o dia inteiro. O dia inteiro o mundo bombardeia as nossas crianças. É necessário que os pais tirem um tempinho para ver a escola bíblica com os filhos, pegar a lembrancinha, lembrar o que foi falado. Porque no livrinho que vem na lembrancinha já tem o texto da aula. E tem algumas figuras também que fazem referência. À aula. Para que os pais também possam puxar o assunto, né? E rever com os filhos. Esses pedacinhos de EVA a gente sempre usa depois para uma outra lembrancinha. Quando tem coisas menores para fazer. A gente sempre acaba usando, né? E aqui do lado, como eu fiz aqui de onda, vamos fazer aqui também com a tesoura escalope. Olha que fofa que fica. A gente capricha, fica tudo mais bonito. Como é do Senhor, nós devemos sempre caprichar, né? Agora daqui, eu colei aqui dentro Jesus, bem-vindos, aqui na porta. Vamos colar aqui um coração. Coraçãozinho de EVA. Que o Senhor dando bem-vindos para nós, que é o que nós mais almejamos, né? O grande dia. Quando o Senhor falar bem-vindos, ai, que bênção que será. E vamos escrever aqui. Bem-vindos. Vamos escrever em cima e embaixo para ficar maior. Lembrando que bem-vindos tem hífen. Bem-vindos. Olha que bênção. Que grande dia que nós ouvimos isso, hein? Tá, então fica aqui a janelinha. E agora nós vamos colar sobre a nuvem. Vamos colocar os servos subindo. Olha, o Senhor recebendo os servos. A nuvem. Então eu colei. Fiz ali a nuvem azul. Aqui eu fiz uma nuvem cor-de-rosa. Esse lado reto é o que vai ficar aqui atrás para ser o bolso. Tá? Aqui nós podemos colar aqui atrás também já a fita. Para que a fita fique escondida atrás da nuvem. Acho que ela tá muito comprida. Já vamos deixar o livrinho. Lembrar que o livrinho eu passei, fiz o furinho, colei a fita e fiz aquele elo, para que não perca. Para que as crianças não percam, né, o conteúdo da aula. Aí vamos colocar aqui uma gota de cola quente. Deixa o livrinho aqui. E agora nós vamos colar sobre a nuvem. Olha que fofo. Vamos passar cola quente só aqui, depois cola instantânea, depois a gente passa no resto, que precisar. Mesmo porque a gente precisa ficar medindo, senão você cola tudo, aí não vai dar certo. Olha, esse fica fechado mesmo. Vamos colocar a beira aqui do castelo da eternidade, aqui assim mais ou menos. Para ter um espacinho pra gente colar os coraçõezinhos aqui subindo ao céu, né? Que são os servos. Que o Senhor está dizendo, bem-vindos. Oh, bênção. Glória a Deus. Não vemos a hora de chegar esse grande dia. Aí você cola quantos coraçõezinhos você quiser, fica à vontade, né? Colei esses, olha, bem-vindos. Agora, para fazer o bolso, olha a ponta, aí não escondeu, mas vai ficar aqui escondido agora. Poderia ter colocado a ponta da fita mais para baixo. Mas tudo bem, porque nós vamos colar agora o EVA branco para fazer o bolso. Então, nós vamos ter que pegar um pedaço de EVA branco. Vamos pegar e cortar um pedaço para fazer o bolso.
Deixa eu cortar um pedaço aqui, irmãs. Senão fica a folha muito grande para eu colocar aí. Agora nós vamos colar assim, olha. E depois nós cortamos no contorno assim, olha. Tá? Então esse aqui vai ser o bolso. O bolso, nós vamos passar então colas, não aqui, porque aqui vai guardar aqui a ficha. Então, nós vamos passar cola somente aqui nas laterais do bolso, no fundo, para fechar o bolso. Até que assim, colar um pedaço de EVA branco. Onde vai ser o bolso. Veja bem, aqui está aberto, olha, pra gente guardar as figuras aqui dentro, tá? Guardar o livrinho com o assunto da aula, né? E aqui, então, nós vamos cortar no contorno, deixando essa moldurinha, a moldura para ficar mais fofo. Então, vamos lá. Viram que é bem simples, né? Não dá trabalho não, porque se você vai fazer 10 lembrancinhas, eu faço assim, eu corto todas as peças, 10 torres, 10 muros, 10 nuvens. Você vai cortando tudo, deixa tudo ali. Depois você só vem colando, porque cortar depois que você riscou é fácil. Depois para colar também é fácil. Então não tem assim nenhum mistério, basta ter disposição. E amar o que faz, eu amo o que eu faço. Servir a Deus com dedicação, né? O que diz lá em Romanos. Se ensinar, ensinar com dedicação. Pronto, olha que fofo que fica teu castelo, tua eternidade. Daqui nós guardamos, então, o livrinho aqui dentro do bolso. Assim a criança tem a referência da aula, não vai perder o assunto. Os papais terão alguma coisa para explicar em casa, o assunto, o conteúdo. Não é uma bênção? Então, para pegar o molde, fica lá então no Instagram, oficina.ebd. A paz do Senhor, tenham uma aula abençoada.